Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos aprender nesse vídeo como desenvolver o nosso próprio setup no MetaTrader e criar um indicador que sinalize as oportunidades para nós no próprio MetaTrader. Vamos lá? A principal vantagem de fazermos isso, construirmos um setup já pronto por meio do indicador, é que nós conseguimos sinalizar no próprio MetaTrader quando o nosso setup foi confirmado. E com isso, fica muito clara a oportunidade de confirmação, do seu setup, sinalizando onde você deve entrar ali de acordo com a lógica que você desenvolveu. E além desta vantagem, você também pode utilizar o seu indicador em robôs de investimento. Então, você sabe quando você chega para um programador e pede para desenvolver um robô com a tua estratégia e tudo mais? Pois é, você geralmente pede para ele incluir toda a lógica de compra e venda dentro do robô. Sabe que não precisa ser assim. Você pode pedir para ele criar um robô que apenas conduza o trade e a compra e a venda seja feita de acordo com algum indicador que você vai fornecer para o robô. Então, você consegue rodar um robô usando a tua estratégia. E ele vai sempre entrar comprado quando der a oportunidade de compra no teu próprio indicador ou venda. Então, imagine o seguinte. Se você desenvolver aí 10 setups e você tem um robô que faz a leitura do indicador, você pode utilizar como se fosse 10 robôs com 10 estratégias diferentes. Afinal, o teu robô ele faz a leitura de compra e venda com base no seu indicador, ele apenas conduz o trade. Então, essas são as duas principais vantagens e mais importantes de você fazer isso. Sem falar que se você estiver operando na mão, operando manualmente, fica muito clara a sinalização aqui de oportunidades. Esse setup aqui, por exemplo, é o famoso cruzamento de médias. Então, você pode ajustar os parâmetros do indicador, sem problema nenhum. Então, você determina o período da média rápida, da média lenta, o tipo das médias. Você pode escolher os parâmetros que você quer deixar à disposição aqui. E daí aqui acontece o seguinte, qual que é a lógica? Média azul é a rápida, vermelha é a lenta. E a lógica é a tradicional do cruzamento de médias. Então, quando a rápida cruza a lenta de cima para baixo, temos uma sinalização de compra. E o teu indicador, no caso, sinaliza uma seta de compra, uma seta azul. E quando temos uma lógica de venda, um cruzamento para baixo, uma seta de venda. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês. Como vocês pegam 2 indicadores, 3, 4 indicadores nativos do MetaTrader ou indicadores customizados, une esses indicadores e cria um novo indicador, um único indicador, que vai te sinalizar por meio de setas os momentos de compra e venda. Na descrição do vídeo, vocês terão acesso a esta pasta de indicadores, que contém alguns arquivos exemplos. O que vocês irão utilizar para criar indicadores são arquivos MQL5 Source. Nós vamos aprender apenas para MetaTrader 5, ok? Nenhuma outra plataforma. Então, assim, os arquivos MQL5 Source File são os arquivos que você vai usar para programar, para criar o seu indicador, ok? E os outros arquivos MQL5 Program são arquivos de indicadores já prontos, seja para você utilizar para criar novos indicadores ou o que você desenvolveu. Toda vez que você compila um arquivo, porque quando eu acesso aqui o arquivo, ele abre um código. Não se assustem, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aí vocês clicam nesse botão, compilar. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar aqui o arquivo para você utilizar daquele código que você criou. Entendeu? É assim que funciona, Então, nós vamos começar pelo indicadores nativos. O que é indicador nativo? São os indicadores que o próprio MetaTrader já tem por padrão nele. Então, nós vamos começar por ele. E como eu sei que nem todos vocês são programadores, ou aspirantes a programadores, eu vou demonstrar para vocês uma forma de juntar esses indicadores mais fácil, porque existem outras formas também. Você pode editar, criar um novo indicador do zero, colocando todas as lógicas de todos os indicadores dentro dele próprio.
tá? Ou você pode carregar indicadores externos para um indicador, tá? Então, essa é a forma mais fácil e é dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês não vão precisar juntar código de indicadores, nada disso. Basicamente, vocês vão ter que aprender a carregar os indicadores, incluir os parâmetros que vocês querem, que esteja disponível, né, para você ajustar ali direto no gráfico. E também aprenderão a criar a lógica para vocês unirem ali os indicadores para mostrar setas corretamente, tá? Então, aqui no código, nós temos várias informações. As informações que vocês não devem mexer, eu nem vou mencionar no vídeo, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou mencionar só o que vocês têm que mexer, beleza? Então, a primeira informação que nós precisamos se atentar são aos parâmetros que nós queremos disponibilizar do nosso indicador, tá? Para quando você arrastar o robô para o gráfico, ou o indicador, né, você conseguir ajustar os parâmetros dele, não precisar ficar editando direto no código, tá? Então, como que eu faço isso? Aqui, por exemplo, eu tenho o indicador de média móvel, tá? Então, são duas médias. Eu vou colocar input para começar, né? É uma informação que eu vou colocar ela manualmente, então tem que começar o código com input, tá? Depois vem o tipo do dado. Então, nesse caso, é um inteiro. Por que que o período é inteiro? Porque não existe período com ponto, ele não tem casa decimal. O período ele é sempre inteiro, tá? Agora, se, por exemplo, fosse uma informação relacionada a preço, aí ele seria um double, tá? Por exemplo, a média móvel tem que estar a X pontos do preço atual do mercado. Aí seria um double. Se tiver casa decimal, é double. Se não tiver casa decimal, é inteiro, tá? A maioria dos inputs são double ou inteiro. Existem outros inputs, como, por exemplo, esse input aqui, ó, enum MA method. O que é esse input? Ele significa o método de média móvel. Então, sempre quando for um indicador que tem algum parâmetro baseado em média móvel, você vai colocar o enum MA method. Então, vai ser input, o tipo do parâmetro, aí você dá o nome da variável. Tá? Se você não sabe nada de programação, eu sei que parece que eu estou falando grego para você, mas você vai ter que exercitar, tá? Se você quer aprender, dá um Google aí, vai atrás, que você vai começar a entender melhor. O que é? Eu estou tentando ser aqui o mais didático possível, tá? Por incrível que pareça. Então, assim, novamente, é um dado que eu vou inserir? Sim, então eu começo com input. Dou um espaço. Qual é o tipo do dado? É um inteiro? É o tipo da média que eu quero saber? Beleza. Qual é a próxima informação? O nome da variável. O que é o nome da variável? O que é a variável? É onde eu vou armazenar aquela informação para eu usar depois. Tá? Em resumo, é isso. Então, não pode ter variável com o mesmo nome. Então, uma média vai se chamar período 1, a outra período 2. Um modo vai se chamar modo 1, o outro modo 2. Aí, por padrão, eu vou dizer que o período da média rápida é igual a 7. Por padrão, o período da média lenta é 23. Tá? Aí, aqui embaixo, tipo da média rápida. Quando você fala em média móvel, você tem que digitar mode, aí você tem os tipos, né? SMA, que é o simples ou aritmética, né? E smooth, que é SMMA. Você tem a exponencial, que seria essa que está aqui, ó, EMA. Tá? Eu vou deixar por padrão exponencial. Tá? Só de eu colocar esse input, o que vai acontecer? Quando eu arrastar o indicador para o gráfico, eles vão aparecer aqui. Tá vendo? Ah, mas que conexão que tem esse input com o indicador? Nenhuma ainda. Você pode criar um arquivo exemplo em branco, sem nada, por exemplo, aqui para baixo, tá? E testar. Você vai ver que ele vai aparecer essa informação. Só tem que, por se tratar do indicador, deixar o onCalculator, senão ele vai te dar um erro aqui. Ó. Eu vou remover aqui, tá? Ó, e vou remover tudo daqui para cima, só para mostrar para vocês. Ó, compilei, tá vendo? Ele me gerou o arquivo aqui. Vou dar um duplo clique. Ó, gerou o arquivo. Quando eu arrasto para o gráfico, ele já me traz os parâmetros. Ó. Beleza? Legal, então já sabemos aqui
a dizer, né, quais são os parâmetros que a gente quer disponibilizar no nosso indicador, tá? Então, você pode ter mais aqui, claro, sem problema nenhum, mas sempre respeitando aquela lógica que eu comentei, beleza? Próximo passo, o que vai ser? Aqui embaixo está escrito, crie o handle do indicador, quantidade de acordo com a quantidade de indicadores. Então, por exemplo, eu vou usar 2 indicadores, eu vou criar 2 handles. Se eu for usar 3 indicadores, é simples. Terceiro handle, lembre-se, não pode ter uma variável, aqui são variáveis, tá? Não pode ter uma variável com o mesmo nome da outra. Ó, compilei bonitinho. Se for o mesmo nome, olha só o que vai acontecer. Variável já definida, tá? Veja a declaração anterior da variável. Então, eu criei essa, né? Quero ver a anterior. O MetaTrader me manda para essa, ó, tá? Nesse nosso exemplo, eu estou usando 2 handles, tá? Então, são 2 indicadores. Embora seja a média móvel, né, os dois, nós vamos fazer aqui um cruzamento de média, só que são 2 médias móveis, então eu preciso de 2 handles, tá? Então, até agora, a gente não inicializou ainda o nosso indicador, tá? A gente só declarou variáveis. Agora, nós vamos inicializá-lo por meio dessa função chamada onInit, tá? Então, vamos inicializá-lo, nós vamos falar sobre o onInit agora. Então, lembra as 2 variáveis? Pois é, nós vamos agora, os 2 handles, nós vamos chamar aqui o indicador neles, tá? Nós vamos carregar o indicador. Então, handle indicador 1 igual. Aí eu vou chamar o indicador. Como que se chama a média móvel nativa do MetaTrader? Você chama ela, eu vou até apagar aqui, ó. Você chama ela como IMA. Tá vendo que apareceu até o MACD aqui? Pois é, ele é nativo também. Então, tudo que for nativo, ó, bandas de Bollinger, I-bands, depois a gente faz um indicador de banda de Bollinger também, para vocês verem. Então, enfim, todos indicadores nativos começam com I. Você põe o I e depois continua aí com o indicador, ó, OBV, tá vendo? Então, vamos lá. IMA, abre parênteses. Olha só, aqui aparece a descrição. O que você tem que fazer em cada passo. Abriu. Símbolo. Qual vai ser o símbolo que vai ser analisado? O símbolo do gráfico. Então, a gente deixa ele como nulo, tá? Vírgula. Qual é o período do gráfico que vai ser analisado? Ah, eu posso colocar travado o meu indicador para ele analisar um período específico? Posso, mas eu quero analisar o gráfico que ele está plotado. Então, eu posso colocar ou period current ou simplesmente nulo, tá? Vírgula. Aqui entram as propriedades do indicador. Aí ele está perguntando qual é o período inteiro, tá vendo? Se você tiver dúvida, mas é inteiro ou é double? Quando você vai carregar o indicador, você vai saber aqui, ó, tá? Aquela informação de ver a casa decimal e tal, ele é bastante usado em indicador customizado, que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Então, falando de nativo, dá para você ver diretamente aqui o tipo da informação. Então, em inteiro. Então, qual é o período da MA que eu quero? É o período 1. Eu estou criando a minha média 1. Tá? Então, eu já não criei lá em cima a minha variável 1. É agora que eu vou chamar ela aqui, ó, período 1. Tá? Então, essa informação aqui, que o MT5 está me perguntando, MA period, quem é MA period? Período 1. Eu vou colocar o período 1. Beleza? Agora, desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que tem bastante gente que não tem experiência, então eu estou tentando ser, né, o mais cuidadoso possível. MA shift é o deslocamento da média. A gente não vai trabalhar com deslocamento, né? A gente vai deixar ele zeradinho, então 0. Se quisesse trabalhar com ele, ele seria um inteiro. Você ia criar uma variável aqui, tá? De deslocamento. Então, você faria assim, ó, input inteiro, deslocamento 1, coloca ele como 0. E aqui, ó, por que eu coloco essas dois slashes aqui, 2 barras? Para comentar a informação que aparece quando você arrasta o indicador aqui, ó. Essa informação é a informação das 2 barras aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, N e vou compilar. Ah, eu tenho que só terminar aqui, ó. Vou terminar aqui, então. MA shift. Agora, olha só. Qual é a próxima informação que ele vai me perguntar? Deixa eu dar um vírgula aqui. Método da MA, depois do MA shift, né? Então, qual é o meu método? Olha, até me listou já os métodos, né? Mas eu tenho um método que eu quero pôr por input.
é o modo 1, né? Vírgula. Qual é o preço que a média vai ser aplicada? A gente também não fez o input para isso, né? Mas eu quero aplicá-la sempre ao preço de fechamento. Price close, tá? Então, é isso, ó, o preço de aplicação da média. Deixa eu ver se ele já até não dá aqui. Ah, não, ele não listou. Então, é price close, tá? Aí, terminou, criou o handle, ponto e vírgula para você fechar a função ali, a nomeação, né, da tua variável, tá? Agora, ele compilou. Vamos ver aquele exemplo que eu estava mostrando lá para vocês, ó. Nativo, arrastei. EN, está aqui o parâmetro. Não é utilizado, né? Não é, porque está tudo zero aqui, mas ele aparece porque eu criei uma variável, input dele, mesmo ele não sendo utilizado. Quero saber se ele está no meu código? Copia e procura no código com Ctrl F, né? Ó. Não está em lugar nenhum, tá vendo? Não foi encontrado. Então, posso apagar. Beleza? Então, criamos agora, chamamos o indicador. Agora, eu quero adicionar o meu indicador no gráfico. Como que eu vou fazer para adicionar esse indicador no gráfico? Simplesmente eu vou usar essa função aqui, ó, chart indicator add. Tá? Então, é essa função que você vai usar para adicionar o teu indicador. Então, aqui, ó, qual é o ID do gráfico, do chart? É 0, é porque é o gráfico principal, eu quero colocar a minha média móvel. Lembre-se, o handle indicator, handle indicador 1, ele é a tua média móvel 1, tá? Handle indicador 2 é a tua média móvel 2, tá? Então, vamos chamar a média móvel 1 de rápida, média móvel 2 de lenta, ok? Então, vou chamar aqui chart indicator. Qual é o ID do gráfico? 0, é o principal. O gráfico é uma sub-window. Sabe quando você tem indicadores? Deixa eu achar aqui algum. Volume, por exemplo. Ele plota embaixo assim, né? Isso daqui é uma sub-window. Se eu plotar duas sub-windows, mas essa é a 0 e essa é a 1, tá? Então, você tem que saber, são duas sub-windows diferentes. Então, você coloca um na 0 e o outro na 1, beleza? São 3 indicadores. Aí vai pôr mais ali embaixo. Assim. Na verdade, aqui começa com 1 e aqui 2, tá? É assim. Se deixar 0, ele vai pôr na principal direto, tá? Vou compilar aqui e mostrar para vocês, colocando 1 e 2. Vou carregar ele para o gráfico. Ok. Opa, não atualizou. Deixa eu mudar o time frame. Aí, ó, atualizou. Então, está aqui. A média móvel, ao invés de estar agora todas no mesmo gráfico, estão aqui embaixo, tá vendo? Ah, quero colocá-las na subwindow, na mesma subwindow. É possível? É. Olha só. Vou colocar ambas na número 1. Ok. Ó, as médias estão na subwindow, na mesma. Só que o meu indicador está plotando lá em cima, tá vendo? No gráfico principal. Por que o indicador está plotando no gráfico principal? Por quê? Ele é um indicador de chart window, tá? Esse indicador é o que está sendo plotado. A média, a gente só está chamando ela e adicionando ela no gráfico, tá? A gente não está plotando ela na mesma lógica do indicador, como se fosse algo adicional mesmo, tá? Show de bola. Agora, sobre o indicador, então, a gente já carregou ele, tudo certo. Essas outras informações você não precisa mexer, tá? Em nada disso. Agora, nós vamos passar para a parte mais legal, que é a parte de cálculos do indicador, tá? Que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, beleza? Então, olha só, vocês terão acesso ao código, tá? Pode ficar tranquilos. Então, o que você vai ter que fazer? Eu vou até comentar aqui para vocês saberem. Ó. Aqui a gente vai mexer em bastante coisa aqui, tá? A lógica de compra e venda, ela fica aqui embaixo, ó. Lógicas de compra e venda, tá? Ó, fica aqui embaixo. Aqui é quando você acaba de arrastar para o gráfico, então arrastou agora e carrega o passado, tá? E aqui é a partir do momento que você arrastou para o gráfico, beleza?
Então, são separadas as informações, mas é bem simples de entender. Então, aqui, primeiramente, vamos começar aqui. Quantidade de indicadores. Ó, então, nós vamos colocar aqui. Esse é o indicador 1. Esse aqui, essa informação, indicador 2. Tá? Se você tiver mais indicadores nativos que queira usar, aqui embaixo você coloca daí, simples. Repete tudo que a gente fez até agora. Aqui embaixo você vai colocar isso daqui, ó, dessa forma. Ó. Cola, tá? Vai mudar aqui o handle indicador para 3 e pronto. Beleza? Só isso daqui, ó, se você tiver mais indicadores. Então, nesse caso, só você... Eu não vou entrar muito a fundo sobre tudo isso, porque senão eu vou complicar a cabeça de vocês. Então, só saibam disso. Tenho mais indicadores? Copia essa informação, cola embaixo. Não tenho? Você tem que deixar desse jeito aqui. Ó. Isso daqui você não precisa nem mexer, tá? Porque ele já está pronto para ser utilizado por meio de 2 indicadores. Tá? Se tiver mais, só fazer o que eu acabei de mostrar. Aí agora a gente desce aqui um pouquinho. Aqui embaixo, vou até colocar aqui, ó, cópia de dados. Então, o que vai acontecer? Se você tiver mais indicadores, você vai colocar aqui os outros indicadores. Ó, handle, indicador 3. E aqui vai começar a ficar agora interessante. Está vendo? Indicador buffer. Está vendo isso daqui? Isso daqui é a informação que é fornecida pelo seu indicador. A gente tem que fazer a leitura dessa informação. Como assim informação fornecida pelo meu indicador? Simples. Quando você arrasta o robô para o gráfico, está vendo que o teu indicador ele fornece preços aqui, né? O seu não. O indicador que você vai usar para consultar, ele fornece preços, ó. O value, né? Quando você pressiona Ctrl D, é aqui, ó, média 7,23, ó. Está fornecendo os preços das médias. Isso aqui a gente chama de buffer, tá? Essas informações, beleza? Ele começa com 0 e daí vai aumentando. Então, 0, 1, daí vem 2, 3, tá? Seria basicamente isso. Então, o que acontece? Eu vou precisar coletar os dados do indicador e armazenar esses dados. Está vendo? Esse toCopy é a quantidade de barras. Eu vou precisar armazenar os dados do buffer de acordo com essa quantidade de barras, tá? Que são os candles, né? Então, aqui, ó, indicador 1buffer. Cadê a variável que eu não criei até agora do indicador 1buffer? Eu não criei porque eu quero seguir o passo a passo, né? Então, sabendo que eu preciso dessa variável, o que eu vou ter que fazer? Aqui em cima, você vai criar as variáveis dos indicadores, ó, tá? Variáveis buffer dos indicadores. Então, se você tiver 2 indicadores, você vai deixar desse jeito. Se tiver mais, vai adicionando aqui, tá? Os buffers sempre são double, a variável. Sempre double, ok? E agora, vamos voltar lá para baixo. Então, aqui, você vai deixar exatamente desse jeito. Se você quiser colocar mais indicadores, é só copiar, colar embaixo, e daí você vai ter que colocar o handle do novo indicador, o buffer do novo indicador. Cada indicador vai ter um handle e um buffer diferente. Beleza? Show! São 2 médias, então 2 buffers, 2 handles. Beleza? Aqui você não precisa mexer. E agora a gente vai partir para a lógica aqui embaixo. Então, a primeira lógica é quando você arrasta o indicador para carregar o passado, né? Então, aqui nós temos 3 ifs. O que é o if? Traduzindo, é um se, né? Então, se acontecer isso, me dê isso. Se acontecer isso, me dê isso. Se não, me dê isso. Tá? Então, o if, depois dele tem que vir o else if, porque se acontecer isso, me dê isso daqui. Tá? Então, se acontecer o que está entre parênteses aqui, me resulte nisso. Se não acontecer isso, e se acontecer isso, me resulte isso daqui. Se não acontecer nada do que eu já reportei antes, retorna 0. Tá? Então, é isso. Então, vem de if, daí você pode colocar vários else if,
e depois o else. Mas, nesse caso, eu quero uma lógica de venda, uma lógica de compra. Então, só tem 3, né? Ou ele é venda ou é compra, ou não é nada. Por isso que tem 3, tá? E o que difere o arrastou agora e carrega o passado do carregar a partir do momento que você arrastou para o gráfico? Além dessas duas linhas aqui, a única coisa que difere é que, ao invés de você usar i, você vai passar a usar o rates total, tá? Basicamente é isso. O que é esse i, né, que eu comentei? O i, nada mais nada menos, é a quantidade de barras que vão ser analisadas, tá? Então, se a quantidade de barras, eu acabei de arrastar para o gráfico, ele vai calcular a quantidade de barras. Ele vai olhar assim, bom, o i é a quantidade de é a barra atual, tá? I menos 1 é a barra anterior, beleza? I menos 2, a barra anterior à anterior, e assim sucessivamente. Então, sabendo disso, vocês concordam que, olha só, eu vou pegar o indicador 1, é a minha média móvel rápida, né? Aí eu tenho que abrir os colchetes para falar qual é a posição da barra que eu quero a informação do meu indicador. Então, eu quero da barra atual menos 1, ou seja, da barra anterior, tá? E eu falo assim, se a informação desse indicador da média móvel rápida, tá, na barra anterior, for maior do que a informação do meu indicador 2, que é a média lenta, no candle anterior, e, ó, tem que pôr 2 es comerciais, tá? Tem que pôr 2. E a informação da média rápida, que é o 1, do candle atual for menor que a informação da média lenta, que é o 2, da média atual, né, do candle atual, você vai me retornar o quê? Aí, aqui que começa a mágica, que é o resultado de toda essa lógica aqui. Então, se a média rápida do candle anterior maior que a média lenta do candle anterior, média rápida menor que a média lenta do candle atual, então, aí abre chaves, eu falo o quê? O trigger, isso daqui, ó, você não precisa mexer dentro dele, tá? Você só vai mexer no if aqui, ó. Mas eu vou explicar o que está escrito aqui. Ele está dizendo o seguinte, o trigger buffer, que é a informação que eu vou fornecer no teu indicador, eu vou chamar ele de 2, tá? O cell buffer, eu vou colocar ele no high. O que é o high? É a máxima do candle. Então, o que é esse cara e esse? O trigger buffer é a informação que eu forneço aqui, ó. Trigger, tá vendo? Toda vez que sinalizar uma compra, ele vai me trazer 1 no trigger. Sinalizou uma venda, vai me trazer 2 no trigger. E o cell buffer, que está aqui como high, ele nada mais nada menos é a seta que vai ser plotada. Tá? No começo lá do código, se você subir aqui, você vai ver, ó, cell buffer, ele é plot arrow. Ele é um buffer de plotagem de seta. É isso. Então, toda vez que der essa lógica, eu vou falar que o trigger tem que ser 2 e a seta tem que ser plotada na máxima do candle atual. Tá? Aí, aqui embaixo, a lógica é a mesma, né? Só que eu vou montar uma lógica para compra. Então, o cell buffer não vai plotar em lugar nenhum a seta, vai ser 0. E o buy buffer, ele vai ficar no low, né? Porque a seta vai ficar na mínima do candle atual, tá? E aqui eu tenho a lógica de venda, que é o quê? Média rápida do candle anterior, aliás, é lógica de compra. Média rápida do candle anterior, abaixo da média lenta do candle anterior, e média rápida do candle atual acima da média lenta do candle atual. Aí, o que vai fazer? Buffer vai me sinalizar o 1 e vai plotar uma seta no low, tá? Que é na mínima do candle atual. Aí, ele vai me dar a compra. E caso nenhuma das duas lógicas seja atendidas, else, você retorna tudo 0 para mim, tá? Quando eu parto aqui para baixo, aqui é até bom eu falar sobre essas duas linhas, que eu não mencionei, mas aqui em cima tem também ó, o copy buffer. Tem um detalhe importante que, olha só, aqui ele fala qual é o número do buffer, tá vendo? Buffer num. O que é? É a informação que eu quero copiar do indicador, do handle indicador 1. No caso da média,
Quando eu coloco só ela no gráfico, para você saber essa informação, tem que colocar só o indicador que você vai usar, tá? Nesse caso é a média, né? Ó, moving average, ok. Ele só traz a média ali, ó. O valor da média aqui é o buffer aqui, né? Nesse caso vai ser 0, é a informação do buffer que eu quero, a posição dele, aqui, ó, num é 0, tá? Porque só tem ela. Agora, se eu tiver um outro indicador, vamos supor, deixa eu pegar, ver se tem algum aqui. Claro que tem, Bollinger Bands. Ok. Olha quantos buffers ele fornece. Se eu quiser aqui, essa informação é o buffer 0. Tá vendo? Ó, upper. Essa informação aqui, ó, é o lower, é o buffer 1. É 0, 1, 2. Se eu quiser a média central, é o 2. Né? Então, é essa ordem. Lembre-se, começa com 0 e vai 0, 1, 2. Então, vamos supor que fosse a média, a banda de Bollinger que eu estivesse usando. Eu ia usar a máxima e a mínima, por exemplo, a banda superior e inferior. Eu ia ter que pegar o buffer 0 e o buffer 1. Então, aqui eu colocaria 0 e 1. Aqui embaixo, 0 e 1. Tá? É o buffer que você vai pegar. Então, onde que está a informação que você quer desse indicador para eu armazenar nesse buffer? Está no buffer 1 ou está no buffer 0. Tá bom? Então, só para deixar clara essa parte, é a consulta da informação do indicador. Tá? Ele já vem pronto se você for usar um indicador que só tem uma informação sendo fornecida, ou se ele tiver mais informações, mas é a primeira só que você quer, você só vai pôr aqui 0. Você vai colocar a informação que você precisa daquele indicador. Só isso, beleza? Mas ele já está aqui, ó, prontinho para vocês dessa forma, tá? Só fazer os ajustes. Agora, então, vamos falar de como eu faço o cálculo dos candles a partir do momento que o robô está no gráfico, né? Que é o seguinte, a lógica é absolutamente a mesma daqui, tá? É a mesma, eu posso até copiar e colar, sem problema nenhum. A diferença entre um e o outro é que, quando eu quero falar candle atual, ao invés de eu colocar I, eu coloco rates total menos 1. Tá vendo? Ó, se eu quiser falar candle anterior, rates total menos 2. Se eu quero falar o candle anterior ainda, menos 3, e assim sucessivamente. Então, depois de ter feito tudo isso, tá? Estamos já com o indicador pronto para utilização. Clique em compilar. Ele vai gerar o arquivo aqui para nós, tá? E é só passar a utilizar onde você quiser, no robô, o que você quiser, tá? Então, aqui, indicadores nativos, né, que é o nome do que eu dei. Posso colocar outro período da média, sem problema nenhum. Ok, olha só, já está plotado no gráfico, funcionando perfeitamente. Então, sinalizando ali, ó, período das médias, né, e os triggers certinho, tá? Os indicadores feitos utilizando este método podem ser utilizados tanto nos robôs Insider quanto Medallion da N-Invest, tá? Então, você pode criar a sua lógica, juntar vários indicadores, desenvolver sua lógica e importar esse indicador para dentro do robô, tá? E conseguir utilizar a tua estratégia dentro do robô, sem problema nenhum, que foi o que eu comentei no início do vídeo, né? Que você pode, inclusive, pedir para o programador desenvolver um robô personalizado para você, mas que não tenha lógica de compra e venda, só lógica de condução, que ele possibilite que você importe a sua lógica. Nesses dois robôs da N-Invest é possível fazer isso, tá? Agora, nós vamos fazer aquela estratégia chamada fechou fora, fechou dentro, de Bollinger, tá? Então, vou abrir aqui o indicador de cruzamento de médias e vamos fazer essa mesma lógica. Então, aqui, qual informação que eu preciso mexer? Lembre-se, vamos começar pelos inputs, tá? Então, eu preciso ver quais são os inputs da banda de Bollinger, tá? Então, a gente vai abrir aqui um gráfico qualquer, colocar num time frame menor, e vamos arrastar aqui as bandas de Bollinger, ó, Bollinger Bands, tá? Olha só os parâmetros dela aí, beleza? Ok. Então, temos aqui a banda de Bollinger.
Então, nós vamos mexer apenas no período, tá? Mas, como é um indicador nativo, a gente vai saber lá na hora de incluir, né, as bandas de Bollinger, quais são as informações, beleza? Só que olha só, é só um indicador, a gente não vai usar mais de um nesse caso, tá? E ele tem 3 buffers, então essa é a diferença em relação à média móvel. Então, é um indicador só? Não preciso dessa informação, tá? Não preciso dessa e não preciso dessa. Essas outras aqui eu tenho que manter, ok? Porque lembre-se, é a informação que vai ser fornecida de compra e venda, é a informação da seta. Então, nessas daqui eu não tenho que mexer. Só no handle e no buffer, né? Ó, esse cara aqui, posso excluir, tá? Os outros aqui eu não mexo, beleza? Então, aqui é iBands, né? Ó, iBands, tá? Qual é o símbolo? Nulo. Time frame, nulo. Período da média. Opa, esse aqui tem período da média. Então, a gente já tem uma variável para período da média. Vírgula. Deslocamento, MA, shift, é 0, né? A gente não vai mexer. Desvio, padrão dele é 2, que a gente acabou de ver ali no gráfico, né? Applied price, price close. Beleza? Posso compilar? Vamos ver se vai dar erro. Ah, deu erro. Por quê? A variável não foi identificada, mas é porque eu não vou usar o indicador 2. Então, posso apagar ele daqui. Tá? Ó, eu vou usar o indicador 2? Não vou. Então, vamos tentar compilar de novo. Erro de novo. Por quê? Está tentando copiar os dados do indicador que não existe. Né? Ó, e aqui está usando a lógica em um indicador que não existe. Então, aqui a gente pode apagar essa lógica, apagar essa lógica. Aqui a gente vai deixar só para reaproveitarmos, tá? Ó, vamos colocar aqui só para reaproveitarmos realmente a informação. Ó, se aqui for maior que zero, isso que vocês não precisam fazer, tá? Mas é só para a gente reaproveitar a informação mesmo. Handle indicador 2. Vou apagar de novo. Eu fico tentando compilar para ver onde estão os erros, eu vou mais fácil lá nele, né? Beleza? Então, eu apaguei tudo que tem do handle indicador 2, tá? Só deixei o 1. Aí, olha só. Eu quero colocar em qual janela esse indicador? No gráfico 0, subwindow 0, né? Por quê? Na janela principal. Então, eu deixo aí dessa maneira, tá? Agora, a gente vai descer aqui para o cálculo. Então, aqui começa a ficar interessante. Ó. Indicador buffer 1, mas eu não tenho 3 informações que eu quero consultar? Sim, então vai ser o buffer 2 e o 3. Só que eu posso muito bem chamar do quê? De banda superior, inferior e média. Posso chamar esses buffers dessa forma. Ó. Superior underline buffer, só para eu saber a localização, né? Ó, posso chamar assim, sem problemas nenhum. O que eu tenho que fazer? Sem problemas nenhum é bom. Sem problema nenhum, né? 2, 3. Ó. Eu venho aqui e declaro essas variáveis. Superior underline buffer, inferior underline buffer e média underline buffer. Ele vai dar o erro porque não achou aqui embaixo o mesmo nome, né? Ó, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Então, na cópia de dados, eu preciso, né, colocar as médias aqui, né? Então, eu vou copiar os buffers. Embora seja o mesmo indicador, está em posição diferente a informação que eu quero. Onde está upper? É o 0. A 1 é a inferior e a do meio é a 2. Né? Então, é 0 para superior, 1 para inferior e 2 para média. Tá? Aqui embaixo, a gente sabe que tem os buffers novamente. Ó. Só que lembre-se, aqui embaixo eu tenho que colocar o rate total. Ele é diferente, então é sempre bom copiar a mesma informação. Então, 0, 1, 2. Aqui é o superior, inferior e a média buffer. Tá? Ó, aqui nós temos, então, as informações para serem usadas antes
e depois, beleza? Agora, nós vamos criar a lógica, tá? Então, a gente já carregou as informações, vamos criar a lógica. Então, como que funciona a lógica? A gente vai, deixa eu desenhar aqui, né? A gente vai pegar, deixa eu abrir o gráfico, acho que vai ficar melhor, né? Aqui, ó. A gente vai pegar, então, o seguinte. Se o candle fechar fora e o próximo candle fechar dentro da banda inferior, nós vamos comprar, tá? Se o candle fechar fora e o próximo dentro da superior, nós vamos vender, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse candle fechou fora e o outro fechou dentro da banda. Nós vamos comprar, tá? É exatamente isso. Então, eu sei que tem pessoas que usam assim também essa lógica, né? Ó, ele precisa fechar fora, mas tem que ser um candle de baixa. Quando fechar dentro da banda, candle de alta, aí sim eu compro. O mesmo vale para venda, né? Então, fechou fora da banda superior. Quando fechar dentro e for um candle de baixa, né? Aí sim eu vendo. Então, nós vamos fazer essa lógica aqui que eu acho que é a mais tradicional, né? Então, vamos lá. Primeira definição que a gente precisa é se o candle ele é de alta ou de baixa, tá? Algo que eu sempre costumo fazer, para organizar aqui o código, depois eu junto, é dar um Enter aqui e deixar assim, ó, separadinho. Tá? Ó, eu faço assim. Que daí, o que eu vou ter que comentar aqui agora? Vou falar, preço de fechamento é chamado close. Por que ele é close? Porque aqui dentro do OnCalculate, se eu chamo close, ele traz já o preço de fechamento para mim. Tá? Então, eu quero falar o seguinte. Aqui eu vou construir uma lógica de venda. Tá? O preço de fechamento do candle anterior tem que ser menor do que o preço de abertura dele. Tá? Então, ele tem que ser um candle de baixa. Né? E do candle anterior a ele, tem que ser um candle de alta, que a gente acabou de ver. Né? Então, o preço de abertura, para ele ser um candle de baixa, o fechamento dele tem que ser menor que a abertura dele. Um candle de alta, o fechamento maior que a abertura. Nesse caso, eu estou falando que o candle anterior, que é o I-1, ele é de baixa. E o candle anterior a ele, que é o I-2, aqui é agora menos 2. Agora menos um candle, tá? Estou falando que agora menos 2 candles tem que ser de alta, beleza? E eu coloco o meu Ezinho aqui, porque estou falando que tem que juntar, né? Tem que dar essa informação e essa ao mesmo tempo. Então, aqui agora eu vou fazer um comentário. Candle anterior de baixa. Candle anterior ao anterior. Vamos chamar candle penúltimo candle de alta. Beleza? Tá bom. Agora, eu vou falar o seguinte. Preciso comparar com as bandas de Bollinger, né? Então, eu vou falar assim, ó. O candle que foi de baixa e o outro de alta, eu tenho que comparar. Então, eu vou falar assim, ó, esse candle aqui, que é o candle anterior, ele tem que ser dentro da banda. Não tem que ser dentro da banda? Então, nós vamos pegar qual que é a banda que a gente está comparando. É superior buffer, né? Então, nós vamos pegar o superior buffer e colocar aqui, ó. E aqui, superior buffer também. Por quê? O candle anterior deve ser menor que a banda superior. É o dado da banda superior. O candle anterior, penúltimo candle deve ser maior que a banda superior. Tá? Então, aqui eu já tenho a lógica pronta. Né? Ó, que ela está muito clara para mim. Eu posso deixar o if dessa forma aqui? Posso, tá? Não tem problema nenhum. Eu, às vezes, deixo assim só para ficar organizado, a lógica, né? Depois, na hora que eu estou fazendo, daí depois eu junto tudo numa linha só, tá? Mas não dá para você comentar várias coisas na mesma linha, isso não. Então, eu deixo separadinho assim. Então, aqui, recapitulando, candle anterior, ele é de baixa, ele é menor do que a abertura dele. Penúltimo candle é de alta. O penúltimo candle, além dele ser de alta, ele está fora da banda superior. E o último está
de baixa, né, está dentro da banda superior. Beleza? Agora eu vou copiar essa informação, tá? E vou colocar aqui, ó, a mesma informação. Ó. Vou colocar bem aqui, ó, tá? Que é o meu candle, é o meu de compra, né? Só que de compra, ele é o contrário, né? Então, e eu também não uso a banda superior, eu uso a inferior. Então, aqui eu faço assim, ó. O candle atual, ele tem que ser, o candle anterior, aliás, tem que ser de alta e o penúltimo de baixa, certo? O candle anterior tem que ser dentro da banda inferior e o penúltimo candle tem que ser abaixo da banda inferior, certo? Então, candle anterior deve ser maior que a banda inferior. Penúltimo candle deve ser menor que a banda inferior. Beleza? Está criada a nossa lógica. Por que ele está dando esse erro? Porque eu não cheguei aqui ainda. Ó, ele está tentando puxar o indicador buffer. Então, aqui eu vou copiar essa lógica e vou substituir aqui. Ó, tá? E aqui vou copiar essa lógica e vou substituir aqui. Beleza? Tá? Lembre-se, pode ser i menos 1 aqui embaixo? Não pode. Ó, não está identificando o i. Tá vendo? Tem que ser Rates Total. Candle anterior é Rates Total menos 2. Penúltimo candle seria Rates Total menos 3. Então, aqui, tudo que for i menos 1, eu vou mudar para Rates Total menos 2. Tá? Então, você tem que clica no início do i, Ctrl H, ele vai abrir assim para você. E daí você vai clicando, ó, bem aqui, ó. Vou clicar no início, substituir. Olha só como é rápida. Tá vendo? Voltou lá para cima, né? Não vou substituir de novo. Eu dou um Ctrl Z e Ctrl Y. Para quem não sabe, Ctrl Y é o contrário do Ctrl Z. Ctrl Z desfaz o que você acabou de fazer. Ctrl Y refaz, tá? Aqui agora a gente vai mudar o I2 para Rates menos 3. Então, vamos clicar ali no início. Ó. Beleza? Mesma coisa. Então, nós temos a mesma lógica nos dois casos. Opa! Ah, não é Rates, gente. Não é Rates. É Rates Total. Então, aqui é simples. Ó, até para exercitar. Copio o início, Ctrl H, ó, e daí underline Total. Ó. Ah, mas os que eu já fiz não, né? Então, a partir do momento que você não fez. Ó. Opa! Esses daqui já estão ok. Beleza? Esses daqui já estão Rates Total. Compilei, gerou o código, tá? Agora, vamos ver se deu certo. Vou fechar aqui o gráfico. Vamos pegar aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, Bollinger. Deixa eu tirar aqui esses caras. Isso aqui também. Vamos abrir o gráfico do mini índice, M5 mesmo, tá? E agora aqui é o seguinte, ó, arrasto para o gráfico, tá aqui os meus parâmetros que eu já tinha desenvolvido, vamos colocar 20, tá? Ah, detalhe, período média rápida, né? Não é. É período média móvel, né? A gente não está fazendo cruzamento de média. Então, ó, tipo média móvel. Compila. Duplo clique. Pronto. Olha lá. Beleza. Agora vou colocar 20. Ok. Plotou para mim, tá? Tá plotado. Ah, mas ó, tá plotado, mas ele está invertendo, tá vendo? Tem alguma coisa aí que não tá certo, ó. Não está fazendo os cálculos como deveriam ser feitos, ó. Então, o que a gente tem que fazer para identificar o que não está certo no cálculo? Primeira coisa, analisar se o local que está aparecendo as setas, o que pode estar em desacordo, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa, vamos olhar os candles. Quando ele aparece a seta de venda, é um candle de alta seguindo de um de venda antes da seta? É. Ó, né? Então, toda vez aí, pelo visto, sempre um de baixa antes um de alta, um de baixa, um de alta.
Quando é compra? Um de alta, um de baixa. Então, o problema não está na leitura das barras. Então, é na leitura do indicador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai printar a informação do indicador, tá? Por meio do print. A gente vai mostrar na tela. Então, vamos colocar nessa ordem: superior, inferior e média. Então, a partir do momento que você arrastar o robô para o gráfico, né, ele vai ter que printar para nós. Então, vou arrastar ele aqui e vou fazer um teste de indicador. Tá? Ó, vai iniciar aqui o backtest e ele começou a plotar para mim. Ele não mostra aqui o indicador, tá? Porque não é o indicador principal, ele só vai mostrar o nosso indicador de setas, né? Só que, obviamente, se a banda é superior, o preço dela é mais alto. Se ela é inferior, é mais baixo, né? Então, aqui nós temos qual é a banda superior? É a informação do meio, ó. E qual é a inferior? É a última. Tá vendo? Então, nós temos o buffer 1 e aqui o 2, é 0, 1, 2. Né? Então, eu estou chamando... Então, essa é a de cima, a máxima, e essa é a menor. Tá? Então, vamos só ver aqui. A de cima eu estou chamando como inferior buffer e a menor como média buffer. Então, aqui eu vou ter que corrigir. A de cima, na verdade, é o buffer 1. A de baixo, na verdade, é o buffer 2, né? Ó, beleza? Média eu posso tirar. Então, na verdade, a média é o 0. Tá? E depois, que eu estava usando como superior, né? Na verdade, é a média. Esse daqui não é o superior. Depois vem a superior e a inferior, como a gente acabou de ver. Tá? Então, aqui na realidade é assim: 1, 2. E a média, né, não é usada porque a gente não vai usar aqui no nosso indicador. Beleza? Compilei. Vou fazer novamente aqui o... Ah, não, o backtest não vai adiantar porque eu tirei o print. Vou colocar aqui para printar de novo. Print superior, só para a gente ver. Estourou -1. Vou colocar uma seta para separar as duas informações, né? E o inferior, rate estourou -1. Tá? Então, aqui eu vou trazer as informações dos buffers. A primeira tem que ser maior que a segunda, né? Porque é o superior e a inferior. Ó, superior e inferior. Exatamente o que a gente estava analisando agorinha, né? Se eu quiser não apagar essa informação, só deixar que não seja executada, né? Caso eu queira usar depois, né? É só colocar um // assim na frente. Ó. Compilei. E agora eu vou Ctrl F4, fecha o gráfico, tá? Vou abrir um novo gráfico. Se você pressionar espaço também no MetaTrader, você já pode digitar o time frame que você quer. Ctrl G tira a grade. Então aqui, arrastei, OK. Agora vamos lá. Olha só. Fechou aqui negativo, depois positivo. Tivemos uma seta de compra, tá? Só que perceba que a seta está sendo no candle da frente, né? O ideal era no candle de confirmação, para a gente ter uma noção melhor, né? Então, vamos ajustar isso, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu não estou analisando o candle que tem que fechar superior que a banda, ele é o candle anterior, né? E aqui eu estou colocando a seta no candle atual. Então, ó, vamos colocar ela também no candle anterior, né? No mesmo candle de confirmação da informação. Tá, ó. Tá vendo? Em momento nenhum na lógica eu falei sobre candle 1. Por que eu estou plotando a seta no 1? Tá errado, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Momento nenhum eu falei no I. Sempre I-1. Né? Então, que é o candle de confirmação do movimento. Ó, compilei. Agora sim. Vou abrir o gráfico novamente. Ctrl G, espaço M15. Arrastar. Tá OK. Olha só. Tá vendo? Pulou um candle para trás. Então, fechou aqui. Onde que está a média? O valor lá, ó, da média. 643. Tá vendo? Qual é o fechamento? 640 do candle. Ó. Então, ele fechou abaixo da média. Próximo candle, fechou? Da média não, banda inferior, né? Banda inferior.
Próximo candle, fechou? Acima da banda inferior é compra, tá? Aqui, acima, próximo candle, abaixo é venda. Aqui é compra. Tá feito, ó. Que venda, daí você ajusta, né? Time frame, tudo de acordo com o que você quer, né? Então, mas a lógica está em linha com o que a gente programou aqui, tá? Ó. Se eu quiser, posso colocar um período maior, tá? Como é um indicador que você carrega externo, o ideal é abrir um novo gráfico para colocar o período maior. Então, aqui, 20, que é mais utilizado, né? Ó, tem uma assertividade maior, né? Tá? Olha só. Esse é o setup, fechou fora, fechou dentro, e vocês viram sendo feitos aí do zero, funcionando certinho, sempre fornecendo o trigger, tá? Então é isso, quase 1 hora aí de vídeo, acho que já deve ter passado talvez. Nós veremos nos próximos vídeos, tá? Como fazer essa mesma lógica, esse mesmo indicador, né? Utilizando indicadores custom, tá? Ou seja, indicadores que não estão na biblioteca padrão no MetaTrader, tá? Seja um indicador que você baixou de algum site e você quer juntar um indicador com outro, essas coisas. A gente vai aprender a fazer então com indicadores personalizados. Beleza? No próximo vídeo. Vejo vocês lá. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixe seu comentário no que eu posso ajudar nos próximos vídeos e me diga se você gostou ou não do conteúdo e se foi útil para você. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.